Olá, pessoal. Sou o professor Isaías e trabalho com muito gosto com a filosofia. E hoje nós vamos tratar de um assunto de vital importância para o mundo contemporâneo. Trata-se da biopolítica na sociedade do controle. Então isso é muito importante porque nós vamos tratar da política da vida. Ou seja, até que ponto a bios, a vida, interfere na política, não é? Então, vamos começar a tratar desse assunto falando o seguinte. A biopolítica, no contexto da sociedade de controle, refere-se à forma como o poder se exerce sobre a vida, gerenciando a população e suas características biológicas como taxa de natalidade, mortalidade e saúde. O conceito desenvolvido por Michel Foucault descreve como o poder estatal e as outras instituições passam a gerir a vida em si, buscando otimizar a população para fins econômicos e políticos. Então, a ideia aqui é a ideia do panóptico. E o panoptismo, ele foi desenvolvido no século XVIII pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. Então ele vai dizer que as prisões teriam que ser construídas em círculos e no meio uma torre, aonde todas as celas pudessem ser vigiadas de tal forma que os presos não soubessem a hora que está sendo ou não vigiado por alguém. Só que aqui o Michel Foucault, quando ele vai tratar dessa sociedade de controle, ele vai trazer a ideia do panoptismo para todas as instituições, não apenas para a prisão, mas para a escola, para o hospital, para o conjunto da sociedade. Então aqui significa não apenas vigiar e punir, mas exercer um constante melhoramento da forma de vigiar. Então, essa é a ideia. Agora, biopolítica e sociedade de controle. Biopolítica é o conjunto de estratégias e tecnologias de poder que visam gerenciar a vida da população, incluindo aspectos como saúde, higiene, reprodução e longevidade. Sociedade de controle, o que é? É uma sociedade onde o poder não se exerce mais através de instituições disciplinares fixas, como as prisões, as escolas, as igrejas, etc., mas de forma mais fluida e difusa, utilizando a tecnologia e a vigilância para controlar a vida cotidiana dos indivíduos. É por isso que hoje, por todos os lugares que a gente caminha, a gente vai encontrar câmeras de vigilância. Então, essa ideia de Michel Foucault, ela está sendo colocada em prática na atualidade. Interconexão. A biopolítica e a sociedade de controle estão intimamente relacionadas, pois a sociedade do controle é uma forma de exercício do biopoder, utilizando a tecnologia e a informação para gerenciar e controlar a vida da população. Então é assim que funciona. Agora, implicações da política na sociedade de controle. Então, primeiro nós devemos colocar a história do controle da vida. Então, a biopolítica busca controlar a vida em suas diversas dimensões, desde a saúde, a reprodução, até as escolhas individuais, utilizando dados e informações para moldar o comportamento e a subjetividade das pessoas, de forma que a gente possa obter pessoas dóceis para o convívio social. Então, rastreamento e vigilância. O uso de tecnologias digitais, como rastreamento de localização e coleta de dados, permite um monitoramento constante da população,
aumentando o poder de controle das instituições. Então, quando eu coloco as câmeras de vigilância, quando eu coloco um rastreador no meu carro, isso facilita o trabalho da polícia caso o meu carro tenha sido roubado, mas facilita também o controle da minha esposa, por onde é que eu estou, não é? Então, se ela tiver lá no celular dela a maneira de me rastrear, ela vai saber exatamente aonde eu estou. Então, isso aqui é muito importante para criar pessoas disciplinadas, segundo a visão de Foucault. Então, agora temos ainda, na continuação, flexibilização e adaptação. A sociedade de controle se caracteriza por uma maior flexibilização das normas e regras, mas essa flexibilização muitas vezes mascara um controle mais sutil e adaptável às necessidades do sistema. Então, muitas vezes a gente não precisa ficar olhando se alguém passa lá no sinal vermelho ou não precisa mais ter um guarda lá para multar, mas a gente pode ter lá um detector de imagens, e aí a pessoa, de qualquer modo, vai estar sendo vigiada. Manipulação e subjetividade. A biopolítica pode ser utilizada para manipular a opinião pública e moldar as subjetividades individuais, buscando criar cidadãos conformados com os objetivos do poder, conformados também com as necessidades da sociedade. Então, muitas vezes, essa política é utilizada para, de certo modo, domesticar as pessoas para o trabalho, e para um trabalho onde ela não questiona as estruturas que muitas vezes conduz a uma exploração exagerada do indivíduo. Então, exemplos de biopolítica na sociedade atual. Então, nós vamos partir para alguns exemplos, e aí o primeiro que temos aí é políticas de saúde pública. Então, campanhas de vacinação, controle de epidemias e decisões sobre investimentos em saúde são exemplos de como a biopolítica se manifesta na gestão da saúde da população. Em segundo lugar, temos o controle da natalidade, que é uma coisa muito polêmica. Então, políticas de planejamento familiar e controle da natalidade, ou controle de natalidade, são exemplos de como o poder se exerce sobre a reprodução humana. Então, nós temos o Estado que gerencia quantos nascimentos podem acontecer numa família. A tendência é cada vez a gente ter família com número de filhos menor, e esse número é controlado muitas vezes pelo Estado. Muitas vezes não é uma decisão individual. Agora, resta saber como é que vai fazer para prevenir, não é? Porque tem a questão do aborto, por exemplo, que é uma coisa que é muito polêmica, né? O aborto provocado é crime, em alguns lugares a possibilidade de abortar é mais flexível, em outros lugares a coisa é mais rígida. Agora, nós temos também a laqueadura das mulheres e a vasectomia nos homens, que são altamente praticadas, e pelo menos a vasectomia tem uma tendência crescente na sociedade brasileira e em outras sociedades. Monitoramento digital. O uso de tecnologias como rastreamento de localização e coleta de dados em redes sociais são exemplos de como a biopolítica se manifesta no ambiente digital. Então, hoje nós temos, além dos rastreadores, que a gente pode usar nas motocicletas, nos carros, nós temos também as tornozeleiras eletrônicas que podem ser usadas em pessoas perigosas que causam algum risco à sociedade para efetuar um maior controle. Bom, agora a gente precisa falar de pontos relevantes dessa biopolítica nessa sociedade de controle. E aí nós vamos ter, em primeiro lugar, a melhoria da saúde pública. Então, a biopolítica, então essa política interessada pela qualidade de vida, pode impulsionar políticas de saúde pública como campanhas de vacinação, programas de prevenção de doenças e melhorias na infraestrutura sanitária, visando o bem-estar da população em geral.
Em segundo lugar, nós temos o aumento da expectativa de vida. Eu gosto de fazer algumas brincadeiras dizendo o seguinte: na antiguidade, uma pessoa vivia em média 20 anos, um cavalo também vivia 20 anos. Lá na época de Jesus e depois na Idade Média, a média de vida de um ser humano era de 40 anos. O cavalo continuava com a média de vida de 20 anos. Atualmente, eu não sei se a média de vida está aí em 70 ou 80 anos, também não é interessante saber disso agora, mas está por aí, em torno de 80 anos, e a média de vida do cavalo continua sendo 20. Então, a biopolítica, ela tem promovido muito a vida do ser humano, essa que é a verdade. Agora, nós temos também, em terceiro lugar, o gerenciamento de riscos. Então, a biopolítica permite a identificação e o gerenciamento de riscos à saúde pública, como epidemias, através de medidas preventivas e de controle. Então, por exemplo, quando a gente recolhe o lixo numa rua, a cada 2 ou 3 dias, a gente está prevenindo para que as doenças possam ocorrer. E tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de vida. Bom, na sequência, agora nós vamos colocar os pontos questionáveis ou negativos da biopolítica na sociedade de controle. Primeiro, controle e vigilância. Isso aqui a gente não pode classificar exatamente como bom nem como ruim. Pode ter os dois aspectos. Então, a biopolítica pode levar a formas de controle e vigilância da população com o objetivo de otimizar a produtividade no trabalho, por exemplo, e a conformidade com as normas sociais. Então, isso aqui é dúbio, porque pode levar, a gente precisa trabalhar com horário marcado, tudo muito bem, mas a gente pode também se conformar com uma série de regras que acabam oprimindo o trabalhador, né? Bom, número 2, desigualdades sociais. As políticas biopolíticas podem reforçar desigualdades sociais, com acesso desigual aos serviços de saúde e benefícios da biopolítica. Em terceiro lugar, biopoder e manipulação. O biopoder, conceito relacionado à biopolítica, pode ser usado para manipular a população, controlando seus corpos e vidas, muitas vezes de forma sutil e impecável. Então, quando a gente se arruma todo para postar uma foto, algumas vezes as pessoas postam uma foto assim mais ousada, a gente faz todo um cuidado, e isso aqui, de certa forma, é uma imposição dos atuais meios de comunicação, dos modernos meios de comunicação, que acaba trazendo vantagens e desvantagens na vida da gente. Agora a gente vai continuar com o seguinte, ainda são pontos questionáveis, né? Em quarto lugar, nós temos a exclusão e discriminação. A biopolítica pode levar à exclusão e discriminação de grupos considerados anormais ou riscos à saúde pública, como pessoas com doenças crônicas ou condições de vida precárias. Então, uma pessoa que vive lá num gueto, ou que vive sem teto, então ela sofre discriminação. Então, a biopolítica, ou a política da vida, deve levar em consideração para minimizar os efeitos dessa discriminação. De preferência que a gente possa acabar com ela. Em quinto lugar, nós temos o deslocamento do indivíduo. A biopolítica pode focar mais na população como um todo do que no indivíduo, levando a decisões que podem não considerar as necessidades e as particularidades de cada pessoa. Então, é claro que o Thomas Hobbes dizia lá no começo da modernidade que os interesses do grupo devem se sobrepor aos interesses do indivíduo. Por outro lado, nós vamos ter o Montesquieu, que diz que ninguém vai se juntar com ninguém para ter reduzido os seus direitos individuais. Eu me junto com outras pessoas quando eu quero maximizar
os meus direitos individuais. E a gente tem que levar em conta as duas coisas, tanto o pensamento de Hobbes como o pensamento de Montesquieu. Bom, então agora, depois dessa reflexão, vamos para atividades. Então, a primeira delas é a seguinte: a biopolítica na sociedade de controle opera através de mecanismos de vigilância e modulação do comportamento em redes digitais, buscando normalizar e otimizar a vida. Considerando a biopolítica e a sociedade de controle, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Letra A. A sociedade do controle substitui completamente a sociedade disciplinar, abandonando completamente os mecanismos de controle tradicionais, quer dizer, não precisa mais das prisões, por exemplo. Letra B. A biopolítica é uma forma de controle social que visa apenas a repressão e a punição de comportamentos desviantes. Letra C. A biopolítica na sociedade de controle atua tanto na gestão da vida biológica, nascimento, morte, saúde, quanto na modulação de comportamentos através de tecnologias digitais, tornando o controle mais sutil e capilar. Letra D. A biopolítica e a sociedade de controle são conceitos distintos e não possuem relação entre si. Letra E. A biopolítica se refere exclusivamente ao controle da população por meio de instituições disciplinares tradicionais, como escolas e hospitais. A gente poderia acrescentar também aqui igrejas. Então, será que já dá para a gente ter uma ideia de qual seja a alternativa correta dessa questão? Vamos lá. Letra C. Então, a biopolítica na sociedade de controle atua tanto na gestão da vida biológica, nascimento, morte, saúde, por aí vai, quanto na modulação de comportamento através das tecnologias digitais, tornando o controle mais sutil e capilar, quer dizer, também mais eficaz. Então, agora, nós vamos passar a uma segunda atividade. E aí temos, em termos simples, biopoder e biopolítica, termos cunhados por Michel Foucault, referem-se a formas de poder que se exercem sobre a vida, tanto no nível individual quanto populacional. O conceito de biopoder relacionado à biopolítica refere-se a, letra A, capacidade de um indivíduo ou grupo de exercer controle sobre sua própria vida e saúde. Letra B. O poder que um governo exerce sobre seus cidadãos através de leis e regulamentos. Letra C. A influência da religião no controle da vida social e individual. Letra D. A aceitação pacífica da coação física por indivíduos e grupos sociais. E letra E. Uma tecnologia de poder que visa regular e gerenciar a vida biológica da população, incluindo sua saúde, natalidade e longevidade. Qual será a alternativa correta? Vamos a ela? Letra E. Uma tecnologia de poder que visa regular e gerenciar a vida biológica da população, incluindo sua saúde, natalidade e longevidade. Então, para concluir, podemos dizer o seguinte: a biopolítica dentro da sociedade do controle é uma forma de poder
que se exerce sobre a vida, buscando gerenciar a população e seus comportamentos através de tecnologias e informações. Essa gestão pode levar a um controle mais sutil e adaptável, mas também a manipulação e a moldagem das subjetividades individuais. Se faz necessário a adoção, a valorização e a ampliação dos aspectos relevantes da biopolítica para o aprimoramento do convívio social. O cuidado para eliminar ou minimizar os efeitos negativos da biopolítica no ato do controle social deve ser permanente. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero contar com todos no próximo encontro. Não deixem de visitar nossa plataforma para retomar o conteúdo. Até a nossa próxima oportunidade.